Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Poder e Negócios. Hoje, mais uma vez, conversando com ele, o jurista Kiyoshi Arada, que é presidente fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Hoje, falando sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais envolvidos no que o julgamento tratou sobre trama de golpe. Então, nós vamos entender os efeitos dessa condenação, não só para o Brasil, mas também internacionalmente falando. E é por isso que eu tenho a honra de apresentar a vocês o jurista Kiyoshi Arada. É sempre um prazer, doutor Kiyoshi, conversar com o senhor a respeito de tudo que tem acontecido na nossa política, no nosso país. Sempre muito bom ouvir os esclarecimentos do senhor. Obrigado, Tiago. Doutor Kiyoshi, ontem saiu aquele resultado tão aguardado pelas pessoas, o resultado que talvez até impacte na soberania do país. A gente não sabe o que pode acontecer com o que aconteceu. O resultado foi de 4-1 para a condenação do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e também dos outros réus envolvidos naquilo que os ministros concluíram como trama de golpe. Gostaria que o senhor falasse, doutor Kiyoshi, assim, a primeira mão a respeito dessa decisão, desse resultado. 4 ministros contra 1 decidiram pela condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão, além de 124 dias multa e cada dia no valor de 2 salários mínimos, como a gente sempre veio falando, né, doutor Kiyoshi? O que eles sempre contam é que houve uma trama golpista. E o senhor sempre disse, mas planejar algo não é o crime concretizado. Então, fica, né, essa dúvida, vamos dizer assim, a respeito de tudo o que aconteceu. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão, essa condenação de quase 30 anos para os réus envolvidos nessa suposta trama golpista. Pois é, eu creio que cada ministro agiu com independência, autonomia, proferindo seus votos de acordo com aquilo que eles encontraram nos autos, né? Acolhendo a acusação do Procurador-Geral da República. Agora, o ministro Fux deu um voto estritamente técnico, né? Ele começa negando a competência do Supremo Tribunal Federal e da primeira turma para processar e julgar o ex-presidente da República. Então, ele achou isso muito estranho. Só que o Supremo Tribunal Federal havia mudado sua jurisprudência e, inclusive, alterado seu regimento interno, prevendo a prorrogação do foro para aqueles que deixarem o cargo que dava a prerrogativa de foro especial. Né? Então, eu acho que essas preliminares já estavam condenados de início. Né? Agora, no mérito, ele fez o confronto dos fatos narrados com as tipificações previstas no Código Penal. E ele chegou à conclusão de que nenhuma daquelas condutas não se enquadravam no figurino do Código Penal, né? Principalmente o dano ao patrimônio público, né? Que pressupõe a presença da pessoa no local da quebradeira, né? Então, por essa razão, ele proferiu um voto de discordância, né? Tanto na preliminar como no mérito, e acabou em 4-1. Como não houve nenhum outro voto discordante, então não deu a condenação por 3-2, hipótese em que caberia um recurso para o plenário da Corte. Né? Agora, isso, evidentemente, tendo em vista fatos supervenientes, não vai
inibir a propositura por quem de direito de uma outra ação impugnando essa decisão, né? Assim que ela transitar em julgado, né? Agora, houve uma certa agilização do processo, procurando já partir para a dosimetria, né, que resultou em 29 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, assim que foi proclamado o resultado. Né? Então, eu acho que esse resultado vai acabar aprofundando mais o abismo que separa o presidente norte-americano do Brasil, principalmente do presidente Lula e do Supremo Tribunal Federal, e poderá vir em forma de uma represália no campo econômico, né? Então, poderá haver uma tarifa maior no setor de agronegócio, né? E sem prejuízo de eventual sanção político-econômica lá no âmbito dos Estados Unidos. Retirar, por exemplo, do Brasil, o Banco Brasileiro, do sistema SWIFT, né, que inviabilizaria as operações internacionais por exemplo, do Banco do Brasil, né, que tem a agência lá, porque aí fica impedido de fazer negociações em dólar, né? E o sistema financeiro internacional está baseado no dólar, né? Então, aí acabaria quebrando de vez o setor de agronegócio, que já vem cambaleando, né? Porque aí torna-se impossível você promover a exportação para os Estados Unidos, não é? Agora, o problema é que, se isso for aplicado em relação ao Banco do Brasil, né, outros bancos vão também ficar temerosos, né, e não vão fazer nenhuma transação com o ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo governo Trump. Agora, doutor Kiyoshi, logo no início eu falei que era um resultado muito aguardado, mas na verdade o que eu quis dizer é que muitas pessoas já não aguentavam mais todo esse processo que já vem desgastando muito a imagem do Brasil diante do mundo e, claro, diante daqueles eleitores que são de direita, que não são de esquerda. Então, todos já não aguentavam mais. Eu acredito que até os réus mesmo envolvidos nesse processo já não aguentavam mais, porque era um processo que ia desgastando emocionalmente todos os envolvidos, e sem dúvidas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que encontra-se em prisão domiciliar, e mais do que isso, com problemas graves de saúde, que inclusive levaram ele até o hospital recentemente. Ele fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que liberasse ele para fazer uma cirurgia antes que saísse a condenação. Então, é uma situação muito complicada, até mesmo do ponto de vista emocional. Como o senhor pode ver agora, como que o senhor vê agora a possibilidade de cumprimento de pena? Será que é possível que o ex-presidente, até pela idade já acima de 70 anos, ele pode recorrer para ficar preso em casa, para que ele não vá para um presídio? Isso é possível de maneira técnica, doutor Kiyoshi? Qual é a possibilidade agora, nesse momento? Cabe ainda recurso de alguma outra maneira? Bom, isso está na dependência da boa vontade dos presidentes das casas legislativas. Não é? Poderia votar, por exemplo, em regime de urgência, a anistia. Não é? E aí acabaria com a execução da pena. Não é? Ou então, poderia aprovar aquela PEC que retira o foro privilegiado. Não é?
Então, retirado o foro privilegiado, ela aplicaria de imediato ao caso do Bolsonaro, né? Tornando inócua a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deveria, então, remeter os autos à primeira instância. Mas não há vontade política nem do presidente do Senado, nem do presidente da Câmara, né? Então, esse projeto de acabar com o foro privilegiado, que está tramitando de longa data, foi propositalmente retardado pelo presidente Hugo Mota, que convocou uma reunião de líderes e repetindo reiteradas vezes que era contra, porque os deputados ficariam fora de qualquer investigação sem prévia autorização da respectiva casa, não é? Então, é uma bandeira aparentemente simpático, não é? Porque eles não queriam legislar em causa própria. Mas isso foi repetido na reunião de líderes de tal maneira que, como que estivesse esperando um vazamento. E o que aconteceu? Isso vazou para a mídia. Falei, tá vendo? Houve uma reação popular, então nós não vamos mais tocar nesse assunto. Então, foi uma saída de uma pessoa astuta, né? De não querer desagradar o outro poder e deixar isso em banho-maria. E, com isso, perdeu-se a oportunidade da pacificação social, né? O Supremo Tribunal Federal cumpriu a sua missão, condenando por 4-1. Tudo bem, está dentro da normalidade constitucional. Agora, o Congresso, por outro lado, poderia fazer anistia ou então emplacar o fim do foro privilegiado, né? Então, cada um joga na sua quadra, né? Então, aí estaria obedecido na integralidade os princípios constitucionais. Mas a Câmara e o Senado não pensam dessa forma, né? Parece que eles abdicaram da autonomia e independência, né? Aparentemente, né? Como o senhor já mencionou, a respeito das sanções que já aconteceram, até mesmo contra o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, com exceção do Fux, mas novas sanções podem acontecer, até porque o presidente Donald Trump ele tem recebido muitas perguntas ultimamente, ele tem até publicado nas próprias redes sociais dele, falando sobre essa injustiça, que ele chama de injustiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é bem possível que novas sanções aconteçam. Inclusive, é também perigoso que o Banco do Brasil ele seja afetado, e não só o Banco do Brasil, mas quem tem conta no Banco do Brasil, quem tem investimentos no Banco do Brasil, pode acabar sendo afetado por tudo isso, não é, doutor Kiyoshi? Não, o correntista do Banco do Brasil, por si só, não vejo qualquer risco, né? O problema é que quem tem quantidade grande de ações do Banco do Brasil vai amargar um prejuízo, porque por conta dessa confusão, as ações do Banco do Brasil despencaram, para baixo. Então, é um prejuízo enorme. E depois, também, os dividendos vão escassear, porque os lucros do Banco do Brasil vão diminuir. Aliás, o lucro do Banco do Brasil já vinha sendo sensivelmente abalado bem antes dessa aplicação da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, por conta da incompetência administrativa de quem está
na chefia do Banco do Brasil. Não é? Aliás, todas as estatais sofreram, de certa forma, um prejuízo enorme, né, de 23 para cá. O Correio está praticamente quebrado. Petrobras também deixou de oferir aqueles lucros de antes. Né? Então, isso não é novidade. Agora, o grande problema, Tiago, é que a mídia fez uma interpretação errônea do que o ministro Flávio Dino decidiu no que tange às ações indenizatórias contra o rompimento da barragem de Mariana, lá na justiça inglesa, tá? Da Grã-Bretanha. Então, aí ele proclamou o óbvio. Ele disse que a decisão estrangeira só surte efeito no Brasil depois de homologado pela justiça brasileira. Né? Aí é o óbvio ululante, né? É o princípio da territorialidade. Só que ele não parou por aí, ele falou que se aplica também a demais casos semelhantes. Não falou nada da lei Magnífica. Isso ficou por conta da mídia, que andou explorando que o ministro Flávio Dino teria proibido os bancos brasileiros de seguirem a determinação do Trump. Não é? Então, é uma interpretação errônea, porque ninguém, nem o governo americano, né, o presidente Trump, disse que vai aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil. Claro, a lei americana só surte efeito no seu território, né, e não aqui no Brasil. A lei Magnitsky não pode, por exemplo, ditar regras dentro do território brasileiro. Né? O que pode acontecer é o seguinte: se a instituição, pessoa física ou jurídica, no caso o Banco do Brasil, estiver auxiliando o sancionado, né? Então a sanção teria diminuído o seu efeito. O efeito da sanção evidentemente, é o de fazer o estrangulamento da vida financeira do sancionado, para que ele deixe de praticar aquela conduta que ensejou a sanção. Então, se outras pessoas ajudam a esvaziar o conteúdo dessa sanção, então o Trump pode sancionar, não aqui dentro, mas dentro do território americano. Por exemplo, excluindo o Banco do Brasil do sistema SWIFT. Aí ele perde o acesso ao mercado internacional, negociações, transações em dólar. Né? Então, é nesse sentido que deve se interpretar, né? Exatamente. Agora, doutor, que eu acho que quais são os prazos agora para que essa condenação ela passe a vigorar? Bom, tem que esperar o trânsito em julgado. Né? Transitou em julgado, publicado o acordo, né? O acordo tem que ser publicado no Diário da Justiça Eletrônica. Aí, a partir dessa publicação, já há um trânsito em julgado. Né? Então, ele pode ser conduzido para a prisão. Agora, é possível que ele possa permanecer preso de forma domiciliar? Bom, isso vai depender do Supremo Tribunal Federal, considerando o estado de saúde dele e tal, é uma possibilidade, né? Requerer, ele sempre pode requerer. Agora, se o Supremo vai conceder ou não, é outra coisa. Agora, doutor, que eu acho que também há um outro grande impasse aí que deve passar a vigorar a partir do ano que vem,
que é a reforma tributária. E a reforma tributária que a gente já vem explorando, falando, o senhor vem comentando, trazendo questões. O senhor criou até um anteprojeto, junto com o IBEDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, que o senhor fundou, é o presidente, tem uma grande gama de juristas que falam a respeito disso. E hoje, muitos advogados já estão percebendo o grande problema dessa reforma tributária. Doutor, é uma reforma que entra agora em vigor, que vai causar um grande impacto e até mesmo trazer prejuízo, porque muitos estados e municípios já vão entrar endividados. E há também um grande problema para o setor imobiliário, não é mesmo? É verdade. Todos aqueles que apoiaram incondicionalmente essa reforma tributária, né, por causa da Rede Globo, né, que andou vendendo uma falsa imagem da simplificação do sistema tributário. Então, esse pessoal está agora preocupado, porque em 2026 o sistema tributário vai ser colocado de ponta cabeça, vai gerar um caos. Então, é tamanha confusão que vai gerar isso daí, que ninguém vai mais dormir sossegado. E, particularmente, abordaremos aqui, em rápidas pinceladas, o impacto no setor imobiliário. Então, o PIS/COFINS e o ISS foram substituídos pelo IBS e CBS. Tá? Então, só que esse IBS e CBS, ele amplia o campo de incidência no campo imobiliário, alcançando categorias jurídicas como locação, por exemplo, que não estavam abrangidos no sistema atualmente vigente. Não é? Então, a partir de 26, isso vai mudar. Então, todo aquele que, ao ferir um aluguel mensal de 20 mil ou 240 mil anuais, em relação a 3 imóveis possuídos, ele passa a ser contribuinte do IBS, tá? Só que com uma redução da alíquota de 70%. E a compra e venda de imóveis, ele passa também a ser contribuinte do IBS com a redução de 50%. Então, você vê que esse IBS, ele atinge em cheio todas as operações imobiliárias, como compra e venda, cessão de direito, administração de imóveis, locação de imóvel, arrendamento, leasing, enfim, pega uma gama de operações imobiliárias que antes, muitas delas, não estavam sujeitas à tributação. Então, e mais ainda, a reforma tributária criou a figura, isso que me preocupa, do cadastro imobiliário brasileiro. Quer dizer, centralizou tudo na mão da União. Então, o centralismo fiscal, que no sistema atual já era grande, agora parece que viramos um país unitário. Né? Então, esse cadastro imobiliário é formado com informações e dados fornecidos pelas prefeituras, pelos registros de imóveis e outras fontes de alimentação de dados imobiliários. Então, esse cadastro ele vai alimentando o valor de referência de cada imóvel que recebe um código, cada imóvel cadastrado e codificado, ele vai ajustando o valor de referência de acordo com a oscilação do mercado imobiliário. Então, essa noção de que a base de cálculo do IPTU, ITBI
é o valor venal, isso daí morre, entendeu? Então, aqui em São Paulo, a Lei 10.325, que editou a planta genérica de valores para o lançador calcular o valor do IPTU de acordo com os unitários do metro quadrado do terreno e metro quadrado da construção, não é? Isso não vai mais ser aplicado, entendeu? Então, vale para todo o território nacional. Isso daí é o que me preocupa, porque vai elevar lá para a estratosfera pagamento tanto do ITBI como do IPTU e, por tabela, o ITCMD, porque os estados brasileiros não têm cadastro imobiliário. Quem tem é a prefeitura. Então, o que eles fazem? Ele pega o valor venal da prefeitura e aplica lá no ITCMD. E, em relação ao imóvel rural, eles aplicam o valor fundiário. Então, porque o Estado não tem um cadastro imobiliário próprio para quantificar o valor de cada imóvel. Então, por tabela, vai aumentar também o ITCMD. E mais ainda, esse cadastro imobiliário brasileiro vai, aliado à inteligência artificial, vai promover uma fiscalização à distância de todos os proprietários de imóveis. Se você tem, digamos, 2 imóveis, e na declaração do imposto de renda você adota como local da sua residência um outro local que não coincida com nenhum dos 3 imóveis. O que a inteligência artificial vai concluir? Que você está sonegando o valor do aluguel. E aí vem a tributação com efeito retroativo de 5 anos, tá? E com multa de 20%. Tá? Então, esse negócio, eu sei que lá em Itu, nenhum proprietário declara o recebimento de aluguel. Tá? Aqueles condomínios fechados, né? De mansões lá luxuosas. Eu sei porque eu tentei alugar um desses. Ele falou assim, eu alugo, mas não vou declarar o que eu estou recebendo de aluguel e você também não declara o pagamento. Eu falei, eu sou advogado tributarista, não vou ser conivente aí com crime de sonegação fiscal, e não aluguei. Mas todo mundo aqui faz isso. Todo mundo faz isso, mas eu não vou fazer. Entendeu? Então, esse tipo de gente vai cair na malha fina. A inteligência artificial, se o cara não está morando lá, ele vai presumir que está alugado. Então, todo cuidado é pouco. Se eventualmente você cedeu um dos imóveis para o seu filho, para a sua filha, outro familiar, você tem que ter em mãos um contrato de comodato, que é um contrato que transfere o uso do imóvel de uma forma gratuita, em troca, exigindo-se a manutenção do imóvel, assim como o pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel. Então, é muito importante esse detalhe. Não empreste imóvel a familiar sem prévia assinatura do contrato de comodato, porque a inteligência artificial já vai analisar no sentido de que você está alugando imóvel, entendeu? E não dá para você dialogar com inteligência artificial, você vai brigar com a máquina, entendeu? Então, aí é um sufoco. Aí o problema do uso da inteligência artificial no campo tributário é que prejudica o contraditório e a autodefesa.
Se eu tenho um crédito do IBS de 50, a inteligência artificial calcula, fala, seu crédito é 40. O que eu vou fazer? Não dá para abrir contraditório. Agora, se for fiscalização manual, eu acreditei 50, ou vem um fisco lavra auto de infração porque eu acreditei a mais, é 40. Aí é possível eu exercer o contraditório, eu entro com uma impugnação e provo por A mais B que o meu crédito é 50, o que não acontece com a inteligência artificial. Doutor Quioche, eu fico muito preocupado com essas situações, porque, infelizmente, é para onde o Brasil está se encaminhando, está se dirigindo, porque tudo isso vai acontecer de fato com as pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, não fazem nem ideia do que vai sofrer de impacto e não vai conseguir nem emprestar ou ceder um imóvel para um familiar sem que seja tudo formalizado de forma burocrática, né? Quer dizer, a reforma que veio para simplificar, mais uma vez, está trazendo mais burocracia, que é justamente a maneira como eles entendem que facilita, mas não facilita, né, doutor Quioche? É só conversa fiada, é só maneira de juntar mais as peças e complicar mais ainda. E aí eu fico perguntando, o senhor falou da questão dos tributos, da mudança, tal, mas e aí o IPTU? Ele não é municipal? Como que vai voltar isso para o município, doutor? Pois é. Como está na reforma tributária, que é aprovado pelo Congresso Nacional, né, pressupõe-se que houve uma alteração constitucional nesse aspecto, né? Agora, o que me preocupa não é propriamente o que você disse, a burocracia de redigir um contrato de comodato, né? Eu acho que até aí tudo bem, porque cada proprietário tem que comprovar a destinação que ele deu para o seu imóvel. Então, isso é uma exigência absolutamente ilícita do fisco, né? Você não pode ter um monte de imóveis alugados, né, sem estar declarando para efeito de imposto de renda, né? Então, tudo bem. O que me preocupa é o uso da inteligência artificial sem que tenha uma definição por lei da responsabilidade pelos erros cometidos pela inteligência artificial. Então, nessa sequência de imóveis que você possui, a inteligência artificial comete um erro que leva a um lançamento de tributo de uma forma indevida. Eu pergunto quem é que responde por esse dano? Quem é que responde pelas despesas que eu tive com contratação de advogado para provar exatamente o contrário? Não é? Quem é que responde? A máquina? O programador? Porque a inteligência artificial, alguém tem que estar programando, né? Porque ela não é autoprogramável, não é? Só se no futuro desenvolverem um robô aí que se programa por conta própria, né? Então, enquanto não tiver essa legislação, eu acho que a inteligência artificial não pode ser usado para tudo, né? É muito difícil isso. É verdade, doutor. E a gente fica preocupado cada vez mais, mas não tem o que fazer a não ser ficar preocupado, porque as coisas estão caminhando para a mesma direção, para o mesmo caminho, e vamos acompanhar para ver quais vão ser os efeitos na prática, né? Porque a gente já sabe dos prejuízos, a gente já sabe das burocracias, a gente já sabe de todos os problemas que vão ser, infelizmente, absorvidos pela população por causa dessa reforma tributária
que infelizmente entrará em vigor agora desta maneira, porque poderia ser uma reforma, como o senhor mesmo estipulou naquele anteprojeto, com 7 itens, se eu não me engano, né, com itens que realmente facilitariam o sistema tributário. Mas não dessa maneira, até mesmo com a criação do comitê gestor, que é um outro grande problema. O IBS poderia ser desmembrado, IBS estadual e IBS municipal. A União já tem o IBS com o nome de CBS. Então, são 3 esferas impositivas substituindo o sistema atual pelo IBS. Né? Aí sim simplificaria. Estados e municípios criariam os seus IBS, né? E fiscalizariam e arrecadariam através dos órgãos administrativos tributários que já têm estruturado de longa data. Mesmo porque essas administrações tributárias terão que continuar por conta do IPTU, do ITBI, no âmbito municipal e no âmbito federal por conta do IPVA, né, por conta do ITCMD. Então, já que tem que manter uma estrutura administrativa, por que não incorporar a fiscalização e a arrecadação também do novo imposto? É verdade, doutor Quioche, mas olha, sempre é muito esclarecedor conversar com o senhor por causa disso. A gente começa a entender o que está nos esperando, né? O que a gente está na nossa frente, a gente está caminhando para lá. E dessa maneira, conversando, o senhor sempre com a sua fala bem clara, convicta e sabendo de todo o contexto, fica muito mais fácil de compreender e de entender. E é por isso que eu agradeço mais uma vez essa sua participação. Sei que o senhor tem uma agenda muito apertada com os compromissos e o senhor sempre cede um espacinho para poder falar com a gente. Isso é muito importante para a sociedade, para o crescimento, para o avanço, porque as pessoas precisam saber. E são falas como as do senhor que trazem o conhecimento importante e necessário para nós. Então, eu agradeço demais, viu, doutor Quioche? Eu que agradeço, Tiago. Até a próxima. Até a próxima, doutor Quioche. E você, eu espero no nosso próximo encontro aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau.